Todos bem-vindos a mais um Papo Singular. Hoje a gente vai trazer uma pessoa que eu acho que é crucial para qualquer negócio, porque quando a gente fala de dinheiro, todo empreendedor precisa dessa dica, certo? Então a gente trouxe aqui hoje a Andresa. Ela é CEO e fundadora da Flow BPO, né? BPO financeiro. Ela é especialista em processos de gestão de pequenas e médias empresas e ela vai ajudar a gente a falar um pouquinho hoje sobre marketing e gestão, que é uma dupla que não pode deixar de se entrosar ali para o negócio caminhar. Bem-vinda, Andresa. Seja muito bem-vinda. Acho que hoje todo mundo vai tirar muitas dúvidas e insights desse nosso bate-papo. Boa tarde, Cíntia. Obrigada pelo convite. Vai ser ótimo nossa conversa e tirar as dúvidas aí de todo mundo. Perfeito. Eu trouxe algumas colinhas aqui, né? A gente sempre tem, porque eu acho que ajuda a gente a auxiliar o nosso bate-papo. Mas, assim, de antemão, gente, essa pessoa salvou a minha vida financeira. Não que eu não esteja rica e milionária, mas, só para explicar para vocês, eu tava com muita dificuldade, que eu acho que é a principal dificuldade de todos os empreendedores, que é dividir o tal do dinheiro do CPF e o dinheiro do CNPJ. E aí a gente batendo papo num café, né? Eu falei com você, cara, eu não tô conseguindo fazer isso, pelo amor de Deus, Nana. E você deu a sugestão de planilhas e aplicativos. Isso. A primeira tentativa que eu fiz foi planilha. Deu certo, mas eu achei muito trabalhoso, assim. Não levou pra frente. Não, eu fiz um mês inteirinho bonitinha e no final eu falei assim, eu não quero mais, né? Eu tinha lá todas as informações, todos os insights, falei, não quero. E aí você falou, e também tem alguns aplicativos, né? Então, a partir do segundo mês, eu parti lá, acho que é Meu Dinheiro Web. Meu Dinheiro Web. Foi. E aí eu fiz uma conta do CPF, uma conta da Singular. E a louca da anotação. Eu comprei a bala na rua, eu abro o aplicativo e já coloco, porque eu sei que eu vou chegar em casa e não vou conseguir. E com a planilha eu não tava com essa facilidade. E você vai esquecer, né? É o que eu falo. Muitas pessoas perguntam assim pra mim, Andresa, precisa anotar tudo? Sim, precisa anotar tudo. Exato. O pão de queijo com café? Sim, precisa anotar. Todas as despesas, elas são muito importantes. A gente precisa anotar, porque se a gente não tiver isso mapeado, a gente não vai ter o relatório, né? A gente não vai ter a visão financeira de como está o nosso negócio. Isso para pessoa física e para pessoa jurídica também. E o que você levantou, é muito importante a gente separar, né? Despesa do empresário, despesa da empresa. Eu vou até dar uma dica para as pessoas. Não é o perfeito, lindo, maravilhoso. Sim, meu contador também não vai gostar muito dessa dica. Mas é uma coisa que eu tô fazendo no meu dia a dia e tá funcionando muito para eu saber. Hoje, né? Hoje o meu CPF é muito mais caro que o meu CNPJ. Minha empresa é linda, próspera, maravilhosa. Mas o CPF vai lá, nhaco, come tudo, né? Sim. Então, o que eu decidi fazer? Eu criei, tanto em entrada e em saída, uma categoria chamada retirada de lucros. Criei lá. E aí, tudo que eu tiro... eu preciso pagar alguma coisa do CPF, eu tenho tirada da Singular para isso, ele fica dentro dessa categoria. Então, o que aconteceu? E, assim, que eu acho que também serve de insight para os empreendedores, né? Deu muita clareza de qual é o meu prolabore real que eu preciso ter, né? Qual é a meta de faturamento que eu tenho que ter para eu conseguir retirar um prolabore X pro meu CPF. O que acontece muito é que as pessoas durante o mês, né? O empresário, ele mistura pessoa física e pessoa jurídica. Então, precisa pagar a escola do filho. Vai lá e pega da empresa. Pega um pedacinho. Precisa pagar a prestação do carro ou do apartamento. Vai lá e pega, tira dinheiro da empresa. Então, às vezes, ele perde a noção, né? A ideia... Poxa, minha empresa não dá lucro. Ele perde, é o que você falou, ele perde a ideia de eu não tenho salário, né? Porque vai durante o mês comendo ali aos o caixa, pouquinhos, né? O caixa da empresa, e ele não tem aquele recebimento, porque tudo que ele tira da empresa, ele já destina para alguma despesa pessoal. Uhum. Então, acaba que ele perde ele fica com essa sensação que ele não tem. Poxa, trabalho, vendo, invisto, e cadê? Eu não no tenho, final do mês não tenho nada, né? Eu não tiro nada para mim, justamente por falta dessa falta de planejamento, né? Se ele tivesse desenhado ali o fluxo, que é importante, fluxo de caixa, e até as despesas pessoais também, porque você, né, vai levantar e vai ver quanto que eu, pessoa física, preciso pro meu mês, né? Então eu vou em busca desse salário e mais um pouco, né? Sem pra aplicar, enfim. E aí sim, na empresa, você vai buscar o faturamento para você conseguir fazer essa retirada, que suporte a sua pessoa física. O que acontece é que a gente vai tirando sempre, né?
Na necessidade. E aí, o que eu comecei a fazer também, né? Me pagar de volta, assim, quando eu pego alguma coisa emprestada. Peguei uma quantia emprestada do Singular porque eu precisava, sei lá, apareceu uma emergência e eu não tinha na reserva. Aí, o que eu faço? Eu tiro de lá, né? Boto lá na minha categoria lá de retirada. Mas aí, quando a primeira oportunidade que eu tenho, surgiu alguma coisa na conta da pessoa física, sei lá, ganhei um dinheiro de alguém. Alguém me pagou alguma coisa que estava me devendo. Devolve. Eu vou lá e devolvo, Repõe, né? Então, assim, isso é importante também, né? Porque as pessoas têm essa mania de ir tirando e não botar de volta. E uma coisa importante que você falou também. Pra mim, na minha cabeça, fluxo de caixa era um bicho de 7 cabeças. Assim, eu falava assim, caraca, eu vi assim uma planilha com fluxo de caixa e falei, impossível fazer isso, esquece, né? E aí, com esse aplicativo hoje, como eu tenho esse panorama do mês inteiro, que eu botei lá tudo que eu tenho que pagar durante o mês, só mudança de vencimento já resolveu muita coisa no meu mês, né? A gente sempre falou, né? Lembra? Nas nossas reuniões lá do grupo de network, a gente conversando. O fluxo de caixa, eu digo que é a ferramenta, a melhor ferramenta pro empresário. A previsibilidade do seu negócio é muito importante. Eu falo bastante isso. Sempre que alguém vem tirar alguma dúvida, a previsibilidade é a chave do negócio, né? Se você não sabe, se você não tem o seu mês que vem, seus 6 meses, seu ano, você não sabe se você vai poder investir. Você não sabe quanto você pode tirar de prolabore ou de dividendos, enfim. E é aquilo. É no fluxo de caixa que você vai poder tomar as melhores decisões. Sim. Sem ele, você não consegue. Não, e às vezes é só o vencimento mesmo, né? Sim, você muda o vencimento. Eu mudei o vencimento do financiamento da minha casa, que é uma das despesas maiores, né, das contas de pessoa física. E aí eu tinha a oportunidade, entrei lá no aplicativo da Caixa, lá, da habitação, falei, cara, deve ter aqui uma opção para eu conseguir mudar essa ferramenta. Aí quando eu olhei, aí tinha assim, para você, ou você antecipar, né, ou você jogar para frente. E aí se eu botasse, sei lá, depois do dia 20, que era quando eu já tinha feito todos os recebimentos da agência para poder pagar, nossa, resolveu o seu problema. Todo, sabe? E era uma coisa assim tão simples que eu achava que eu nunca ia conseguir fazer um fluxo de caixa para ter essa noção do que eu tinha que fazer ali, você né? não tinha ali a noção da data dos seus recebíveis, né? Exato. Né? Eu sabia quanto eu ia receber e o que eu ia receber de todos os clientes no mês inteiro. E nunca parei para pensar que essa data X eu vou receber tanto, e aí eu posso jogar esse vencimento para depois disso, porque eu vou ter, mesmo que a pessoa, sei lá, atrase 2, 3 dias, eu já tô com o vencimento mais para frente e tal. Sim. Então, assim, são pequenas coisinhas, né, que a gente pode fazer. Sim. Que aí você não atropela seu caixa, né? Sim. Você vai mudando. É aquilo, você antecipa alguns recebimentos, conversa ali com o seu fornecedor, vai mudando o que você fez. Você tinha comentado comigo, né? Fiquei feliz da vida, assim, radiante. Eu nunca pensei, parei pra assim, pensar se a nisso. gente não, se a gente não tiver controle, não tiver uma gestão financeira boa, a gente não tem essa noção. A gente é o mês, né? Uhum. Entrou, saiu, e o que sobrou no mês, se for positivo, ótimo, se for negativo, eu vou correr atrás. Mas é durante o mês, a gente precisa ter essa análise, sim. Não, com certeza. Isso é primordial, senão o negócio não caminha, né? Não vai. Mas assim, a gente já entrou aqui falando porque eu tava toda feliz que eu queria te contar que o aplicativo funcionou e etc e tal. Mas eu queria que você contasse para as pessoas, porque tem muita gente que confunde a função do BPO financeiro com o contador, né? Então, assim, eu queria que você desse um panorama aí geral de o que um BPO faz, na minha concepção, tá? Todo mundo na vida tinha que ter um BPO, sabe? Pra dar a chave pra ele e falar assim, vai lá pra mim, sabe? Porque todo empreendedor tem aquele dia que vai sentar, vai escrever as contas, vai botar em aplicativo, vai botar em planilha, ver o que vai entrar, deixar de sair. Opa, esse mês eu preciso faturar um pouco mais porque tô com um projeto X, Y, Z. Só que às vezes a gente não tem esse tempo ou a gente faz uma ação de marketing em massa, entra uma galerona e você não consegue tempo e acaba assim perdendo vencimentos bobos e pagando juros à toa. Então eu queria que você contasse um pouco pro pessoal qual é aí o seu papel como BPO financeiro, ajudando aí pequenas e médias empresas a fazer essa gestão do dinheiro. Então, o BPO, o BPO ele pode ser financeiro, contábil, né? É você terceirizar um processo da sua empresa. No caso do BPO financeiro, a gente entra aí junto com o empresário para assumir
a rotina do financeiro. Então, assim, quando o empresário, que você falou, né? O empresário investe em marketing, as vendas aumentam, o faturamento vai lá em cima. E aí? Né? Começa a sugar muito da operação, muito das pessoas, muito até do próprio empresário, né? Porque Sim. vem muita demanda e ele não vai dar conta. Então, o BPO entra como? Na rotina mesmo, de emissão de nota, de emissão de boleto, né? Desse controle dos recebíveis. Porque, às vezes, se você não tem esse controle, às vezes tem um cliente lá perdido seu que não te pagou ou que atrasa muito, né? E aí você faz uma outra forma de negociação com ele. A gente faz o agendamento do contas a pagar da empresa, justamente para não ter aí o atraso, né? Pô, pagar multa e juros. É perder dinheiro. E às vezes é de bobeira, assim, só, sei lá, a gente tá aqui no podcast e esqueci isso. de agendar o boleto, né? Porque às vezes você vai, tem que pagar. E na correria do dia, vem tantas outras demandas que a gente sabe que o empresário o dia apagando incêndio, e você vai deixando, e às vezes deixa um dia, deixa outro, sai da nossa cabeça, porque são muitas demandas, né? Sim, A rotina é muito puxada mesmo. E a DRE também, são relatórios financeiros, né, que a gente entrega, a DRE e o fluxo de caixa. Na DRE, o empresário vai ter lá a visão da lucratividade do negócio dele, né? Seja por serviço, seja por a mercadoria vendida. E no fluxo, você vai conseguir ter a previsibilidade do negócio, vai ver exatamente o que está entrando, o que está saindo, para você ver se você não tem nenhum gargalo durante o mês, né? E também dos próximos meses, mas aqui falando de um mês, né? Vendo se você não tem gargalo durante o mês. E para que você não tenha que fazer uso de captação de verba externa. Em outro lugar, né? Ou usar cartão de crédito, ou né? empréstimo pra de pagar. banco, que é juros altíssimos. Então, assim, é uma visão, é o que você falou, né? Você mudou aí o vencimento do seu financiamento da Caixa. É uma visão, que com certeza te criava um gargalo aí no meio do mês. Muita coisa, era um desespero, porque eu falava assim, cara, tem que escolher o que eu vou pagar na data tal, porque eu sei que vai ter essa despesa enorme na outra data, assim. E eram datas muito próximas, né? Então eu falava, cara, que desespero. E quando você fazia uma conta simples de mais e menos, tinha o dinheiro. Porque era do mês. Na conta. No mês inteiro, tinha mês aquele inteiro. valor, né? Já tava tudo. Até porque quando eu saí do CLT, que eu acho que é também importante para as pessoas quando fazem essa transição, eu demorei aí mais ou menos 2 anos quando eu decidi sair. E eu só pulei pro barco do empreendedorismo quando eu tava ganhando o equiparado entre o meu salário líquido e o que eu tirava de líquido também na agência. E quando eu pegava a conta, né, na época, pra fazer o mais e menos, tava tudo lindo. Tem dinheiro pra pagar tudo, beleza. Mas não era entrar. Mas só que aí depois que você. Não é igual salário, né? Que era aquela data e acabou, às vezes 2 vezes no mês. Sim. É data picada. Eu recebo 5, 16, 21, 23, nananã, e eu não organizei isso a ponto de conseguir fazer todos os pagamentos e não atrasar esse, né? Eu falei, gente, o que tá acontecendo? É muito bom quando você consegue ter todos os vencimentos por uma data aí que você determina, né? De acordo aí com o seu planejamento, que é a data ideal. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Você vai ter cliente que vai falar assim, olha, eu não posso pagar dia 5, né? Eu posso pagar dia 20, dia 25. Então, assim, o BPO, né? Ele entra aí junto com o empresário para a gente poder montar esse fluxo, essa visão, para que ele possa tomar melhores decisões e decisões estratégicas também, né? Para saber até quando ele vai ter os vencimentos. Alguns a gente não consegue, né, mudar, impostos, enfim. Mas o que puder arrumar entre recebíveis e obrigações é através do fluxo que a gente consegue com um bom PBO financeiro. Não. E o dia 20, pra mim, assim, quando eu chego dia 20 pra pagar a DAS, né? O DAS, e aí do eu falo, Simples. Eu acho que o mês tá acabando. Ali a Dia gente tem 20, essa consciência, vai né? tudo. Vai tudo. Agora vai DCTF Web, né? Que engloba imposto de renda, INSS. E vai também o DAS. Isso. Dia 20 pra mim Dia 20. é um terror. E aí, por exemplo, quem tem uma empresa que todo o recebimento é dia 23, 25, e por exemplo, do Simples Nacional, que também vem o imposto junto, né? Isso. Dia 20, é uma empresa que tem que se planejar pro faturamento do mês anterior, né? Pra poder durar, né? até essa conseguir data. manter até o dia 20, já que ele só vai receber depois dessa do dia data. 20, lá do dia 25, por não, exemplo. E imposto a gente não tem como. É 20, Não. é 20 e acabou. muito- No máximo, você ficar o final de semana, que aí É vai pra muito segunda. Mas fora isso. isso,
É. Religiosamente a gente tem que pagar. O DAS posterga, mas imposto de renda antecipa. É verdade. Ai, nem quero falar sobre imposto de renda, mas também pedi pro meu contador fazer, porque é uma pessoa que eu não consigo mais fazer isso. Antigamente eu fazia, porque assim, quando você tá no CLT, você recebe o papel da empresa e não muda muita coisa, né? Vem quase tudo pronto, Vem né? tudo pronto, você só copia, cola e faz. Quando eu virei empreendedor, eu falei, esquece, não sei mais fazer isso. Alguém me ajuda, socorro. Então, seguindo aqui, a gente falando um pouquinho sobre essa questão de crescimento, estratégia, né? Então, muitas empresas crescem o faturamento e não tem uma gestão financeira boa, e aí faz com que o negócio quebre, né? Sim. Fala um pouquinho para mim sobre essa questão dessa desorganização contábil, né? As pessoas falam que é só vender mais e tá resolvido, porque vai entrar um montão de dinheiro e a pessoa não vai conseguir, e a pessoa vai dar conta porque tá rica, milionária, entre aspas, né? Mas ela acaba esquecendo. Então, assim, eu acho que seria legal você passar um panorama hoje, pelo menos das pessoas que você costuma atender, né? Que geralmente são pequenas e médias empresas. Quais são as maiores dificuldades que eles apresentam hoje para você nessa questão de organização, né? Primeira coisa que a gente tem que botar aqui, faturamento não é lucro, né? Faturamento... Boa. Eu sempre achei que era. Até eu Jura? virei empreendedora. Que ia falar assim, ganha um montão de dinheiro. Ih, tem que pagar um monte de coisa. Não é bem assim. Não é. O faturamento, tem muita empresa que tem um faturamento alto e pode ter prejuízo, né? Então, o faturamento é venda. Depois a gente tem, né, impostos, nossos custos fixos, variáveis. Então, não adianta a gente só vender. O que acontece muito, né? Hoje a gente vê muito pro lado externo da empresa, né? Vender, fazer um marketing que não deixa de ser importante, é uma ferramenta chave, óbvio, né? Ainda mais hoje que a gente está aí, era digital, Instagram, a gente vende muito pelo Instagram. Mas não é só isso, né? A gente tem que buscar o externo, né, os clientes, a venda, mas a gente também precisa se organizar internamente. Então, se você aumenta seu faturamento, aumenta suas vendas, você está estruturado para isso, né? Faz sim, né? O seu preço, o preço do seu produto, ele está comportando, né? Ele acompanha todos os seus custos fixos. Então, assim, a gente não pode apenas focar no faturamento. A gente tem que analisar mesmo todas as despesas variáveis. Por exemplo, se você vende por comissão, né? Se você tem vendedor aí na sua empresa e ele ganha comissão. Ele tem comissão fixa e mais variável? Então, você tem que botar... Será que... Você tem que analisar se o seu preço de venda, né? Se as suas vendas, eles comportam essa comissão fixa? Sim. Né? Porque, às vezes... A comissão, a parte fixa é tão alta, será que o seu vendedor está correndo atrás ali do que ele vai ganhar ali no variável, né? E isso é analisar, é sentar, é planejar. Eu fico repetindo muito o termo de planejar, mas a gente não foge muito disso, né? E realmente tem empresas que têm faturamento muito alto, mas que não têm controle que seja de comissão, que seja de despesa, investe mal, né? Ou, às vezes, está com um aluguel muito alto, num lugar que talvez não faz muito sentido. Então, assim... Isso é importante. Isso daí foi um fator, por exemplo, que me ajudou muito na Singular, na questão de time, né? Quando a Singular começou, era eu e Deus, e eu fazia tudo. E tava dando muito certo, porque se eu tinha lá 2, 3 clientes, ok, virou 10, já virou caos, né? Então, a primeira coisa que eu terceirizei na época foi o design. Que era a coisa que eu levava mais tempo fazendo. Porque aí eu botava a bolinha amarela em cima, eu achava que não ficou legal, aí eu botava... Porque eu não sou design, nunca fui, também, né? Aí eu mexia pra lá, mexia pra cá e falava, ih, caos, não quero mais. E aí, só que na época, eu não tava conseguindo achar um profissional que fizesse um serviço fixo. Tipo assim, eu tenho tantos clientes, e aí pagava um fixo pra ele, igual hoje eu tenho no meu time. E isso pra mim foi muito desafiador, porque vieram vários profissionais, e chegou uma época... que eu estava pagando um pouco mais da metade do meu faturamento só pro design. Olha isso. Tava dando prejuízo, né? E eu falei, gente, não tá fazendo assim. Tudo bem, ele tá fazendo tudo, né? E eu faço toda a parte estratégica da produção de conteúdo e ele faz o gráfico. Mas não tá... peraí, né? Eu enlouqueci. E aí, teve uma época em que eu dei um boom de clientes. Tá. E aí, eu comecei a ficar desesperada para ter a entrega de qualidade, Sim. no tempo. Né? E eu comecei a trazer um monte de freela.
Aí eu tinha um editor, aí tinha 2 designers, aí tinha um não sei o quê. Daqui a pouco eu tava com uma galera, assim, sei lá, umas 5, 6 pessoas trabalhando comigo. E aí, daqui a pouco eu tava pagando só time também. Tava comprando uma bala pra mim, né? Aí eu falei assim, gente, então assim, eu acho legal que isso aconteça porque você precisa passar por porque isso. a gente aprende com erro, né? Também tem isso. Que você vai batendo a cabeça. O erro vale. E hoje a minha equipe é mega ultra power enxuta. Eu tenho ainda alguns gestores de tráfego que estavam em projetos antigos e a gente continuou com esses projetos até hoje. Então, eles estão dando conta disso. Eu me especializei um pouco mais na questão do tráfego para eu poder também ampliar o meu conhecimento e entrar em alguns projetos para não precisar terceirizar essa mão de obra. E eu tenho 2 pessoas. Ponto. É se organizar, né? Porque não adianta você ter um faturamento de 100, aí você vai pagar de fornecedor 60. Aí você tem uma folha inflada, igual você tinha no começo. Que seja prestador de serviço ou funcionário próprio, de 50. Acabou. Acabou tudo. Não tem. Então, se você não tem essa mapeado, né? Se você não tem organizado isso, fica muito na... eu entendo que o empresário, ele não tem tempo, né, de se organizar. Porque o foco é a venda, captar cliente, posicionamento, participar de evento. de grupo de networking, participar de evento. E aí, no final, aí chega em casa à tarde, né? Cansado. E quer dormir, não quer fazer fluxo de caixa. E aí, a gente tem o BPO para ajudar. Porque é a ferramenta. Se a gente não... lembra que a gente conversou bastante, eu falava isso muito para você. Se a gente não visualizar os números, a gente não sabe pra onde a gente tá indo. Foi essa questão que você falou da visualização. Eu sou muito visual mesmo. Se eu gosto de ver gráfico, eu gosto de ver negocinho que sobe, negocinho que der setinha. Isso aí. Eu gosto de, pra poder entender meu cérebro, ver que aquilo ali tá caminhando daquele jeito, né? Eu preciso ver o fluxo. E aí, o que aconteceu? Quando eu coloquei lá tudo anotado... É lógico, eu passei um domingo fazendo isso, né? No ódio, mas fiz. E depois que eu cadastrei tudo isso bonitinho, e aí apareceu lá pra mim as ondinhas, esse dia que tá assim, outro dia tá pra baixo, Aí, quando eu vi assim, passou pra baixo do gráfico, eu falei, deu ruim ali. Tá acontecendo alguma coisa naquela data ali. E foi quando eu achei o buraco do financiamento. Porque não tava fazendo sentido ele vencer dia 2 se eu recebo dia 20. E aí, quanto tempo você ficou nessa pressão de falta de caixa? Porque não organizou. Né? E era só uma questão de ajuste. É uma organização. Né? E o que eu achei legal também é que ele dá mesmo os gráficozinhos lá bonitinhos. Então, assim, quando eu fiz a planilha, eu poderia ter feito um gráfico? Eu poderia, mas ia ficar na outra aba, outro lugar. Não era um lugar assim que eu ia pra abrir. E não era automático, né? Você ia ter que montar pelo menos a primeira vez, depois ficar atualizando o gráfico. Depois ficar atualizando. E aí, o que eu achava também difícil pra mim na planilha era a questão da tripa, né? Porque ela vira uma tripa pra direita, assim, pra sempre, né? Até o dia 30, de 1 a 30. E aí, quando você quer ver, o que eu gastei de trem? Mexe a planilha pra lá, pra achar o dia 30. Mexe, oculta. Falei, não dá pra mim. Eu quero alguma coisa que eu consiga ver. E ele é legal, porque ele é um tripão, assim, né? Com tudo do mês, assim. E você consegue ver tudo direitinho. Então, assim, pra mim foi ufa. Eu adoro esse aplicativo, gente. É a louca do aplicativo. Mas, agora vamos puxar um pouquinho mais pra questão do marketing. Achei muito legal o seu conteúdo, evoluiu bastante. Tá muito bacana, muito informativo. E aí, eu queria saber de você também, pela questão da Flow, quais são as maiores dúvidas que chegam pra você no dia a dia? É claro, né? Você recebe empreendedores de pequeno e médio porte. Tem alguns que já chegam lá com alguma ideia do que vão fazer, do que precisam de você. E tem outros que chegam perdidos no rolê total, te dá tudo e você começa do zero, né? Então, eu queria saber, assim, de você, quais são as principais dúvidas das pessoas que você capta lá pra Flow pra fazer esse serviço de BPO? Muita gente, primeiro, não sabe como funciona, né? A primeira dúvida que muita gente tem é em relação até o acesso mesmo do BPO na conta. Na conta, né? E eu acho que essa aí deve um ponto, ser até para esclarecer aqui para todo mundo. O acesso ali do gestor, do responsável, né, do BPO financeiro na conta é apenas o acesso de consulta, né? A gente tem ali a rotina na Flow de semanalmente mandar para o gestor, olha, nessa semana vencem tais, que seja fornecedor,
impostos, perdão, e está tudo agendado ali no banco. Então, a gente entra, agenda, e o empresário faz o acesso dele na conta corrente e ele aprova esses pagamentos. Isso é um ponto até bem para deixar claro, né? É bem que similar não... ao nosso sistema lá de aprovação também. A gente tem uma plataforma de agendamento de publicações e a gente manda para a pessoa. De ex-criativo, a gente vai usar essa legenda porque e tem é uma os parceria, né? É. Não é me dar que o financeiro é meu e tchau, vai só vender que eu vou ficar tomando conta aqui do financeiro. Então, assim, tem, as maiores dúvidas aquela, né? Precisa emitir nota fiscal para tudo, né? Como funciona? Você também toca essa parte de emissão de nota? De nota. Também. Emissão de nota, de boleto, né? E muita gente, assim, a dúvida de muitos é como funciona mesmo uma DRE, porque muito empreendedor, empresário, até que a gente está falando de pequeno e médio, não tem esse feeling, né, de financeiro, né? Normalmente a pessoa tem mais afinidade com o que ela vai empreender, né? Seja no marketing ou numa consultoria de imagem. E a pessoa não tem muito conhecimento financeiro. A gente não tem, né? Sim. Em colégio, né? Em faculdade, a gente não tem essa educação financeira. Exato. Então, é muito entender como funciona. Nossa, isso tudo aqui de imposto. Né, eu brinco, quando você abre uma empresa, é só você de sócio? Não, tem mais um. O governo sempre ali seu sócio. Então, é muito essa dúvida da operação, né? De visualizar, de entender os relatórios. A maior parte, assim, de entender relatório financeiro, de traduzir a DRE e o fluxo de caixa, entender o que entra em cada linha, como que forma, né, esses demonstrativos. São as maiores dúvidas mesmo que o empresário pequeno e médio apresenta quando vem conversar com a gente. E é até legal você levantar esse ponto, né, dessa questão da aprovação e tudo mais. Isso. Dá até para fazer um paralelo para o marketing mesmo, né? As pessoas têm que entender que mesmo tendo um profissional como você, fazendo toda a gestão financeira dele, ajudando ele ali com pagar o boleto, não sei o que e tal. Ele também, como profissional, tem que te ajudar a fazer isso. Sim, ele é o responsável um trabalho financeiro. Em equipe. Exatamente, é uma parceria, né? Isso. Eu costumo dizer que é uma parceria. Nada anda sem a aprovação dele. Eu mapeio a rotina, né? A gente mapeia os recebíveis, mapeia as obrigações e monta o fluxo, leva todos os relatórios para ele, mas assim, a decisão final é dele. Já tive alguns casos, casos de, por exemplo, que o cliente não tinha caixa para pagar todas as obrigações da semana. Então, como que a gente entrou, né, para auxiliar nessa parte? Essas obrigações, a gente não temos caixa para isso, né? Sim. Falta. E, olha, esse fornecedor aqui, a gente tem uma relação melhor. Então, será que a gente consegue conversar com ele para esse mês a gente jogar o pagamento para daqui a 10 dias? Imposto não tem conversa. Não tem como. Né? Você tem multa e juros. Então, esse fornecedor C, ele é um juros menor do que o outro fornecedor. O que a gente pode conversar, né? O que a gente pode fazer de negociação, mas a decisão mesmo é do empresário. Eu não decido, né? Você vai pagar imposto e os fornecedores ficam para lá. A decisão é tomada por ele. Sim. Em conjunto, mas a decisão final é dele. A responsabilidade, né? Total, porque é o negócio dele, né? Eu até tô te falando isso por conta de alguns acontecimentos que eu tive já dentro da agência, né? Que a pessoa delargou o marketing, porque ela não delegou, ela delargou. Ótimo, adorei esse termo. Delargou o marketing com a gente. E eu achei ruim porque, primeiro, eu não sabia se ali eu tava dentro do que ele tava esperando, porque a gente pode ter, informação. A gente tem milhares de vieses e formas de ver a mesma coisa, né? E aí a gente ficou tocando o marketing sozinho, sem retorno, porque eu tenho uma cláusula no meu contrato que diz que se a pessoa não me retornar em até 24 horas úteis do envio do material, eu posso postar se eu quiser. Só que as pessoas, passou os 3, 4 dias e nada de ok, não tá. E a gente perdendo ali a cadência das publicações no perfil, né? Perdendo ali, porque a gente entende, né? O algoritmo vê, ela posta 2 vezes na semana, 3, então ela já vai entregando. Perder, né, a frequência. Se você perder essa cadência, às vezes você, volta do zero ali o seu engajamento, né? E a gente preocupado com isso. Então eu falei, cara, solta, porque tá dentro do briefing.
e dentro do tipo de informação que ele pediu. Não sei se está como ele queria. Eu gostaria que ele visse para poder me dizer, não, aqui eu gosto de usar a palavra tal. Eu tinha uma cliente que chamava os pacientes dela de meus queridos. Cíntia, nunca ia botar, oi, meus queridos, mas ela usava e tá tudo bem. Então, assim, tem uns trejeitos, algumas coisas da pessoa que a gente precisa captar. Que é muito pessoal, né? Que é muito pessoal. E aí a pessoa não respondeu. Eu falei, vamos tocar. Né? O projeto tá pago, as peças estão prontas, o planejamento estratégico está todo pronto, vamos tocar. A pessoa não respondeu. Depois de, sei lá, 2 semanas... Não gostei. O candango voltou a aparecer e me disse... Olha só, eu não gostei muito ali do... Ah, que vontade, né? Assim, então, quando eu mandei mensagem lá pra você 15 aprovar... vezes, né? E também tem cliente que some, assim, a gente pede pra gravar conteúdo. A pessoa some, aí você tem que dar um jeito de fazer algum conteúdo ali alinhado o planejamento pra não perder a cadeia. Olha, é enlouquecedor. Então, assim, como acontece com a gente de largar, com você também deve acontecer com uma certa frequência. Acontece. Só que o seu caso ainda é pior, porque tem juros se largar. Sim, sim. Né? Acontece. Normalmente, no início, quando a gente tá aí na fase de implantação, né? Aí nos primeiros meses, eu perturbo mais um pouco, porque a gente precisa trocar muito mais. Sim, né? Até a pessoa entrar ali, né? Entrar no ritmo. Né? É igual namoro, né? Não, eu cobro mesmo. Ó, entra lá a prova, aí passa 1 hora, e aí, já foi? Outro dia até um cliente meu falou assim, sim senhora, já aprovei. Eu falei, não é assim, é pra você não perder. Pelo amor de Deus. E às vezes, eu costumo já deixar agendado, justamente pra também não ficar muito perturbando, né? Imagina, se cada dia que eu vou entrar lá, eu vou... Imagina... O cliente tem conta vencendo de segunda a sexta, todo dia. Oi, Cíntia, tudo bem? Aprova? Uma conta. Pô, vamos lançar tudo lá no começo, né? Ó, são todos esses pagamentos, aprova logo tudo de uma vez. Isso. Não tendo problema, a gente consegue, assim, não tem problema de caixa, né? A gente consegue até andar muito bem. Sim. Quando a gente tem ali uma falta de caixa que a gente precisa mais do cliente, mas a gente tem que puxar, né? Tem que puxar e aquilo, financeiro, é o que você falou. Se perder... É muito juros, tá lá lançado. Tá. Aprova, por favor. E aí, só ele tem que apertar o botão, pelo amor de Deus, né? Pro negócio caminhar. Liga, tem que correr, porque senão... É mais sensível, né? Assim, sim, porque sim. É dinheiro, né? Quando a gente tá falando de dinheiro, é uma coisa mais... mais delicada. Não, eu era daquelas pessoas desesperadas, como não estava organizado o fluxo e tudo mais, eu era aquelas pessoas desesperadas que eu não... Ou eu pagava tudo num dia só, tipo assim, entrou um dinheiro, aí eu falava assim, agora eu vou quitar logo tudo. Mas assim, não precisava, porque era só dia 25 e hoje dia 5, sabe? Dava pra você ir gerindo o caixa. E aí eu fiz no ano passado, meados do ano passado, final do ano passado, uma consultoria financeira. Né? E aí era sobre mentalidade, mas era mais pra questão de mentalidade, de prosperidade, sim, de você investir, nananana. E aí eu lembro que ela falou assim pra mim, até a Paulinha, e ela virou pra mim e falou assim, mas por que você vai pagar hoje? Aí eu, não, porque o dinheiro tá no banco. Tá ali disponível. Tipo... Tem lá o dinheiro. Aí ela, mas qual o vencimento? Sei lá, hoje era dia 1, né? Ela, mas qual o vencimento? Eu, 25. E hoje ainda existe o agendamento, né? E hoje é dia 1. Por que você não agenda pro dia 25? Pra você ter dinheiro na conta, pra se acontecer alguma coisa até o dia 25, que você tiver uma emergência, tem um dinheiro. Aí, se você gastar hoje, pode ser que dia 25 você não tenha. E aí eu... É verdade. Mas, olha, mas eu confesso que inicialmente me dava um comichão. Porque eu ficava, tenho dinheiro aqui e eu tenho que pagar e eu sei que esse dinheiro vai ter que sair. Mas assim, não era hoje, sabe? Eu podia esperar. E hoje eu fico muito mais tranquila. Porque, por exemplo, né? Eu tenho um filho de 9 anos. Fui escoteira a vida inteira. Ele agora é lobinho também. Ai, que legal. E aí apareceu um acampamento. Do nada, assim. Vai ter um feriado aí, vamos, não sei o que. Vai acampar. De onde eu ia tirar o dinheiro se eu tivesse pago um negócio tudo que de forma tá lá pra necessária. frente, né? Então, às vezes, a gente tem que ter um pouquinho dessa consciência de... Olha, eu tenho a verba hoje, mas é uma verba que pode ser usada para outra coisa. E até lá vão ter outras entradas. Então, é só esperar um pouco mais, né? Então, hoje eu tô muito mais tranquila. Fica o dinheiro lá, nada mais volta assim. O débito automático não foi realizado, né? Que isso dá um pânico também, né? Então, hoje tá mais tranquilo.
Ai, que bom. E aí também o fluxo te ajudou, né? Muita coisa, Essa visão. gente. Amo o fluxo de caixa agora. Olha! Maravilhoso. Sensacional. Nunca imaginei na minha vida que eu ia gostar de fluxo Desde de que a caixa. gente, do primeiro dia que a gente se conheceu, Eu que você me odiava puxou, de falou ver. assim, eu preciso conversar com você. Eu nunca achei que eu ia escutar isso. Eu amo o fluxo de caixa. Fluxo de caixa, gente. Adoro. Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Uma pergunta que eu acho que é legal a gente colocar, que são indicadores financeiros, né? Tá. No marketing, a gente também tem os indicadores para ver se uma campanha tá dando certo ou não. Taxa de engajamento, para ver se aquela publicação rendeu lá, Sim. comentários, curtidas, nanana. E no financeiro a gente também tem isso. Eu queria que você me dissesse e passasse aqui pra galera quais são os principais indicadores ali que o pequeno e médio empreendedor, ele pode mesmo, né, com Sim. a ajuda dele e do BPO financeiro ou do contador dele, para ele saber dali da saúde da empresa. Eu já sei que a saúde da minha empresa está debilitada por minha causa, não por causa da minha empresa. Você é a vilã. Eu sou a vilã, eu sei que o CPF é o vilão. Mas às vezes a gente não sabe o que a gente tem que olhar ali para ter essa consciência. Então, quais seriam esses indicadores básicos pra gente dar uma olhadinha? Eu acho assim, por exemplo, ponto de equilíbrio, tá? Que é o mínimo que você precisa vender para você pagar todos os seus custos, que sejam fixos ou variáveis. Então, você tem que ter esse ponto de equilíbrio. Eu preciso vender 100. Vai pagar imposto, vai pagar meus custos, vai pagar aluguel, a conta de luz, o time, os prestadores de serviços. E aí, lá no final, 0. Então, esse é o primeiro, o mínimo, ponto de equilíbrio. O mínimo que você precisa faturar. Acima disso é lucro, abaixo disso é prejuízo, né? O outro seria a margem de contribuição. Seja do seu produto ou do seu serviço, né? Que ali você vê a sua venda, o que tem de custo variável que é junto ali, né? Que anda junto ali com a sua venda. E a partir desse resultado é o que vai conseguir pagar os seus custos fixos. E sem você ficar afogado. E o lucro líquido, né? Que lá no final, que é o que sobra. Que é o que sobra ali que o empresário vai poder tirar ali do mês, que é fora o Prolabore, né? Que seria ali os dividendos dele. Então, assim, quanto que a minha empresa está dando de lucro real, né? Faturamento menos todas as despesas, sejam fixas, variáveis, custos, enfim. Aquela última linha lá que muitos não dão importância, dá lá importância pro faturamento. Mas ali, o finalzinho ali, ó. Faturei, vendi, paguei tudo. Quanto que sobrou no mês? Esses eu acho que são os principais. É para quem tá começando. Para quem tá começando dar ênfase. Dar resultado ali no e seu negócio. E da importância mesmo. E aquilo, a pessoa consegue fazer. Eu negligenciei isso muito tempo, confesso, na Singular. E tem 5 anos. Acho que eu demorei aí 4 anos para fazer um fluxo de caixa. Foi esse ano, né? Esse ano que eu comecei a fazer o negócio funcionar. Mas eu confesso que eu falava assim, ai, cara, é muito difícil. Eu não vou conseguir. E quando eu tiver alguém que vai fazer o financeiro para mim, aí eu penso nisso. Mas ao mesmo tempo, eu queria ter uma visão. Tanto que, assim, esse desespero deve bater em todos os empreendedores. Assim, que você vê o dinheiro entrando, as contas sendo pagas, e de repente chega um pedaço do mês, você não tem dinheiro nenhum, aí você bate um desespero e você pensa, cara, eu não nasci pra empreender, eu vou fechar o negócio. E às vezes a sua empresa é lucrativa. Exato. Entendeu? Né? Então, assim, é o que você falou. Como você falou, quando eu chegar em casa, quando eu tiver tempo. Quando a gente usa isso, a gente nunca vai dar tempo. Nunca vai dar tempo. Nunca né? tem. A gente nunca vai fazer uma publicação ali no Instagram se não tiver o marketing cobrando a gente. Exato. Né? Então, a gente nunca vai parar para analisar uma DRE ou um fluxo de caixa se não tiver, talvez, um especialista ali cobrando da gente, né? Porque a nossa cabeça, a rotina é tão corrida que quando der tempo, ele nunca aparece, vai. Nunca chega. Você nunca vai dar prioridade. Sim. E é aquilo, a parte financeira, quase ninguém gosta de ver. Não, ninguém. Eu não consigo entender. A gente eu quer gosto. jogar assim pra debaixo do tapete. Depois eu vejo isso, né? Eu não entendo, porque eu gosto muito. Eu adoro o número. Adoro ver, planilhar, analisar, entender ali. Porque os relatórios, eles falam com a gente. Né? Eles te dão um norte, eles te dão uma visão. Eles vão
Vamos ver se você está sendo lucrativo, ver se está valendo a pena. Às vezes um produto que você vende e que você acha que só porque ele vende muito... Que ele é um sucesso, ele é um né? sucesso, mas você nunca pegou e viu... Pô, quais são os custos variáveis dele, né? E às vezes ele não é nem tão rentável quanto você poderia estar investindo em outro produto. É também serviço, menos né? trabalhoso ou menos... Exato, enfim. que vai te dar mais... Que vai ser mais rentável para você. Sim. E eu falo, sem o número, você não consegue ter essa noção. Não dá pra ir por achismo. Ah, porque ele vende mais, ele é o meu melhor produto. Às vezes não, pode ser, claro, né? Não, com certeza. Mas às vezes não é. E sem você analisar, sem você estudar os relatórios... A fundo ali o que você tá fazendo. Né? Às vezes a pessoa até consegue sozinho, óbvio, né? Mas eu acho que caminhar junto... É muito mais melhor. Fácil. Você ter parceria é muito mais fácil. Eu sempre, assim, quando eu tive a oportunidade de ter time, de ter equipe e tal, lógico que no início eu botei todo mundo pra dentro, louca, 10 pessoas, louca, né? Um monte de gente trabalhando comigo e tal. E ali eu comecei a ver a importância do segurar a mão, né? Eu sempre fui muito centralizadora, deixa que eu faço, Era o eu presa, né? Eu presa, sabe? Não precisa, dou um jeito, não sei o que. A gente eu tem consigo, aí, eu dou conta. A gente tem aí hoje a inteligência artificial que já ajuda a gente bastante com essas análises, né? E tudo mais. Só que o que eu comecei a observar, né? E aí também já bateram muito na tecla comigo, assim, de você não é grande, você não tem que ter equipe porque você é uma empresa pequena, não sei o que, tá começando agora. A minha visão é totalmente diferente dessa, né? Ainda mais depois que eu comecei a ter ajuda. Por quê? Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, você não consegue fazer sozinho. E aí eu comecei a me ver uma pessoa louca que trabalhava, sei lá, 12 horas, 16 horas, 20 horas por dia, dormia um cadinho assim pra fingir, né? Deitava na cama, levantava e voltava a trabalhar. Então, assim, às vezes as pessoas pensam que profissões como marketing, BPO financeiro são luxos, e não são. Não. São ferramentas que vão fazer o seu negócio prosperar, escalar, crescer de forma sustentável, né? Dizem, né? É clichê, mas falam, né? Você sozinho pode ir mais alto, mas junto você vai mais longe. Isso. É isso. Às vezes quando você decide abrir uma empresa, seja qualquer que seja a atividade, você é especialista naquilo. Né? Você é especialista em fazer marketing. uma coisa específica. Exato. Então, se você tem a oportunidade, né, de ter aí parceiros especialistas que possam te ajudar, por exemplo, eu vou fazer um post no Instagram. Quanto tempo que eu demoro? Você vai fazer muito mais rápido. Pé nas costas, né? Porque eu vou fazer um fluxo de caixa e demorar 4 anos. Ano que vem a gente revisa o de 2024, de 2025. Em 2026 a gente fala dele. Aí já passou, já perdeu a tomada de decisão, já perdeu a oportunidade. Total, gente. Foram 4 anos de caos na vida com coisas que eu poderia ter resolvido há muito tempo atrás. Porque eu fiquei... depois. Não sei fazer, não quero. E o depois? Quando der tempo eu faço. E aí emite a nota, às vezes você perde prazo de recebimento, né? Não emitiu a nota, então o seu cliente vai falar assim, então a gente só vai pagar mês que vem. Porque cada empresa também tem o processo, né, de pagamento interno. Né? Muitas empresas precisam receber a nota, receber o boleto, botar para aprovação. Às vezes são 7 dias para aprovação. Então, assim, se você perde... várias pessoas para aprovar. Exato. Eu trabalhei num cliente que era muito louco. Porque, assim, eu lançava os boletos do plano de saúde da empresa. Aí eu entrava no sistema, eu como mera lançadora, parece assim, tinha lançadora. Aí eu ia lá, boleto, nota e um Excel com as pessoas que estavam dentro daquele plano. Beleza, era isso que o sistema pedia. Só que acima de mim tinha assim mais 4 aprovações, que era a coordenadora, a gerente, o diretor e o CFO, sei lá. Caraca, Era um monte de gente. Se normal, eu demorasse, assim. se eu lançasse hoje, o negócio que vence amanhã, esquece. Não ia. Eu tava viajando, o outro tava em reunião, o outro não sei o que, não apertava o botão. Ou ficava catando as pessoas com o notebook aperta o botão. Aí a pessoa apertava, agora vamos pro terceiro. E era um caos, porque era um processo bem longo, né, de pagamento. Há clientes meus que são 7 dias. Então, se você não mandar... Tem cliente meu que o vencimento o recebimento deles é dia 23. Uhum. Você tem que mandar a nota 10 dias antes.
E tem um cliente específico da carteira dele que é bem difícil. Se você não vai sentar e não vai apertar o botão a hora que você quer, né? A hora que ele às quiser. vezes eu costumo até puder. esse em específico, virou o mês, pum, emito a nota e já envio. Se tiver algum problema, por favor, avisar e tudo mais. Porque eles não avisam na hora que você manda. Uhum. E se você perde, se você não tem uma pessoa ali para fazer isso, para mandar no prazo certo, eles não pagam. Eles pagam, às vezes até pagam dias depois. Uhum. Mas tem cliente que paga só depois, no mês Ou seguinte. paga dois juntos, E aí, né? se é um cliente seu que você precisa receber para honrar algum compromisso seu, você já perdeu o prazo. Enlouquecedor, né? A Aí gente não consegue. Tem organização. E me conta aqui, a gente tá quase acabando, mas eu ainda tenho muita coisa pra te perguntar. Me conta aqui uma coisa. Já aconteceu de algum cliente seu ter, assim, sei lá, um boom de clientes, ou então, assim, a queima de estoque, sei lá, o chefe ficou louco Tem, né, e fazer essas campanhas. promoção, ou investiu, nunca investiu em tráfego e agora chegaram muitos leads e fechou muitos contratos. E a pessoa ficou num caos financeiro ali que você teve que, para tudo, vamos organizar, porque já tá perdendo vencimento, já tá perdendo contrato. Já teve alguma situação parecida? Já teve situação parecida. E é mais comum que a gente imagina, né? É mesmo? Porque você fala assim, eu vou buscar cliente, né? Eu já ouvi assim, meu marketing fez um tráfego pago, eu tô literalmente sem tempo até para responder. Por quê? Você faz o tráfego, você investe em marketing, faz alguma campanha, você vai o quê? Vai aumentar seus leads, né? Uhum. Vai aumentar a carga ali do seu operacional, seu comercial para fechar os negócios. Sim. Você vai aumentar a demanda, às vezes, se for uma empresa que só o empresário ali toma algumas certas decisões, né? Que ele não estava aí com essa onda, né? Uhum. De cliente, vai aumentar a demanda dele. E se você não tiver um financeiro estruturado, é que a gente falou, você perde prazo, você não emite nota, você deixa de fechar negócio, porque às vezes... E venda, né? É aquilo muito na hora, né? Tem alguns determinados, por exemplo, estética, essas campanhas assim, Sim. é muito na hora. Se você não fechar ali na hora e às vezes não mandar talvez um link de pagamento pro cliente... Já era. Ele perde o interesse e você perde. Uhum. Então, assim, às vezes, quando você não tem um interno, né, estruturado, aquela campanha, aquela comemoração vira um caos. Sim. Porque você se vê perdido, você se vê literalmente no caos. Tem que emitir nota. O boleto, esse cliente é boleto, o outro é Pix. E eu recebi, vários clientes, eu recebi esse cliente, não recebi o outro. Então, assim, não adianta você só olhar para fora, você fazer campanha. É óbvio que é maravilhoso, é importante Sim. você captar cliente, você aumentar faturamento. Eu sempre bato muito nessa tecla. É a visão final ali, né? A principal visão do empresário, querer aumentar o faturamento. E tá certo, todo mundo. Todo mundo fala Eu isso. também quero. Qualquer todo mundo quer né? isso. Você empreende pra quê, né? Exatamente. É o objetivo de toda empresa, aumentar Sim. o faturamento. Mas se você não tem essa organização, você pode criar não um caos. Você vai fazer um caos, vai fazer um buraco às vezes. Isso, imagina no uma financeiro. pessoa que tem aí 3, 4 clientes. Começa a investir no marketing, num tráfego pago maneiro, assim, bem direcionado. Pesado, uhum. E chega, vamos dizer que chega 10 clientes pra mim, lá na Flow, amanhã, querendo proposta. Imagina se eu não tenho todo o processo de captação, de entender o cliente, de onboard do cliente, todo desenhado. Sim. De proposta, né? De como eu vou operacionalizar, quantas pessoas eu preciso. Eu tô aprendendo com a Rafa agora essa parte aí de processo. Então, você, por exemplo, eu capto 10 clientes. Pô, será que hoje lá na Flow eu consigo, com o corpo que eu tenho hoje, eu consigo atender 10 clientes? Se eu não tenho isso muito desenhado... Eu vou você vai perder vou tempo buscar e um não vai monte de gente, conseguir. às vezes, que nem precisa. Às vezes eu precisava de mais 2 pessoas. Mas você tá tão desesperada. Vou igual trazer a mim. 5. Igual aconteceu com você no começo. Eu tô louca. Comecei a botar gente Então, pra dentro a sem gente pensar. precisa organizar o interno. Que a gente não gosta muito, né? Muitas pessoas não gostam. Trabalhoso, é trabalhoso. Olhar pra dentro, até pessoal também, às vezes, Sim. né? E aí a gente leva isso pra empresa. A gente não gosta muito de Se organizar. avaliar, né? Organizar até porque às vezes também você vai achar muita coisa errada ou defeituosa, né? O capenga ali. Que você não quer olhar. Que você não quer olhar e que dá trabalho mudar. Exato. Né? Dá trabalho organizar. Ainda mais Sim. se for um processo que já tá um processo errado, vicioso. Exatamente. Pra você mudar, e às vezes
só você mesmo, às vezes são seus colaboradores, seus parceiros, mas é importante. Você falou um ponto que eu acho legal até de salientar. Para mim, eu acho que era desafiador porque eu achava que tinha que ser do jeito que alguém tava me falando, sabe? Sim. Vou te dar um exemplo, né? O Gabriel, eu fui fazer uma imersão do Gabriel Coach uma vez e eu saí de lá, assim, com uma virada de chave pro que ele tava ensinando, mas que eu consegui aplicar na minha vida inteira, que faça o melhor com aquilo que você tem, né? Isso. Num primeiro momento, pra mim, o melhor pra organizar o financeiro era o Excel. E tá tudo bem. E tá tudo bem, é isso. Primeiro, eu usei caderninho, eu já usei bloco de notas, eu já fui evoluindo ali, fui vendo o que ficava melhor. E aí, na ocasião, eu usei a planilha, porque aquilo pra mim servia. Só que antes de eu decidir usar a planilha, quem me ensinou a fazer, sei lá, um fluxo de caixa, alguma coisa lá atrás, usava uma outra ferramenta que pra mim era um bicho de 7 cabeças, eu não conseguia usar aquilo. Falava, gente, não sei fazer, mexer naquilo ali, não. Aí, aquilo você vai falando assim, eu não sei fazer isso aí, eu não vou fazer. Por quê? Porque você entende que só tem aquele jeito. Sim. Mas depois você vai vendo que não, você tem que fazer do jeito que funciona pra você. Então, assim, por exemplo, o checklist das tarefas da agência hoje estão dentro de uma ferramenta que eu chamo que se chama Asana. Eu vou lá, checar. E dá endorfina, né? Porque você faz assim, clica no marcado, ela faz tirim. Aí você, eu fiz, sabe? Tá mais certo. uma tarefa. Praticado. Acabei, sabe? Te dá até um negocinho. Mas aí eu comecei na planilha. E depois o sistema foi melhor. Então, assim, as pessoas têm que fazer aquilo que é o melhor pra ela agora. Sim. E não necessariamente o que é melhor pra quem tá te ensinando. Exato. Né? Eu tenho, por exemplo, um cliente que precisa de fluxo de caixa diário, que é uma loja. Então, todo é comércio. Então, comércio, assim, para você ter uma previsibilidade, é um pouco mais difícil do que serviço. Sim. Né? Porque serviço, você tem ali o contrato, você sabe que todo mês, óbvio que pode acontecer de ter cancelamento ou não, mas o comércio ele é muito sensível. Então, ele tem a visão do fluxo de caixa dele diário. Talvez uma empresa de serviço, tem cliente meu de serviço que não precisa. Dá para fazer um fluxo de caixa mensal. Né? Mês pra mim funciona melhor, Sim. porque eu consigo ver ali o que tá acontecendo. Normalmente diário, é comércio mesmo, porque é muito sensível. E deve ser enlouquecedor, né? Loja, essas coisas. Né? Eu tenho um cliente que é de loja, que é uma franquia de cílios e ali a gente tem que fazer visualizar todo dia mesmo. Todo dia tem que entrar, ver as vendas. Aí a gente desconta a taxa de cartão, enfim, ver o que entrou pra gente acompanhar mesmo. Tem que ser diário, porque é muito sensível ali. Muitos detalhes. Tem tráfego pago, tem os leads chegando, aí tem a conversão ali da venda. Mas não é uma coisa mais certa, entre aspas, tá? Do que uma prestação de serviço. Que existe um contrato e mensalmente você sabe que tem ali aquela mensalidade que você vai receber. Sim. Mas aí são dois tipos de negócio que precisam de 2 fluxos de caixa diferentes. Entendi. E às vezes uma ferramenta não funciona. Eu uso uma ferramenta de gestão financeira, né, na Flow, e que já tem cliente meu que chegou com outro aplicativo, com uma outra RP, para falar assim, olha, eu tenho isso aqui, você consegue trabalhar com essa? Sim, vamos trabalhar com esse outro. Porque se para você, né? Eu aprendi essa semana com clientes. Se para você faz mais sentido, até e nesse caso que o cliente trouxe para mim, eu nem gosto da outra. Eu prefiro a que eu uso, que eu acho que é mais simples. Né? Mas é o que ele gosta. Para ele faz mais sentido, é isso. A que eu uso, eu acho que é mais simples. Que eu acho que também é muito importante a comunicação ser muito clara e muito facilitadora. Porque a gente pode dividir assim, a pessoa que tem aí mais chegada para a parte financeira vai entender tudo que eu tô falando. Eu costumo brincar, gente. Eu leio um balancete, leio um fluxo de caixa, como todo mundo lê um livro. De forma muito tranquila. Outra língua. Eu acho que a gente precisa, eu acho que a facilidade, né, de você levar para o empresário é a forma mais clara e que ele entenda da melhor forma. É o que você falou. Às vezes, um aplicativo para ele não funciona. O outro, que às vezes pra mim é muito simplório, é o que vai funcionar pra ele. A gente tem que adaptar. Sim. Porque quando você começa a deixar... quando fica muito maçante...
Então, Se era isso. Era desgasta. esse o meu pensamento. Eu falei assim, cara, aquilo que a pessoa tá me mostrando... E aí não você vou perde o conseguir fazer interesse. aquilo. E o interesse te dá muito, assim, muito trabalho. Não no sentido do trabalho, mas assim, se é muito... se é maçante mesmo, se demanda muito você aprender tanta coisa que talvez até você vai usar, mas naquele momento você acha que não tem Tem outras coisas que necessidade. você tem prioridade. Exatamente. Você falar, então deixa pra lá, depois eu vejo. Aí depois eu vejo, vai virando aquela bola de neve. É o famoso deixa pra depois. Deixa pra depois, né? deixa que depois eu vejo. Bom, então a gente tá chegando aqui no final do nosso Passou papo rápido. singular, viu? Tava com medo, ó, passou rapidinho. Passou rápido. Né? Eu achei que foi super importante a gente ter esse papo. Falar sobre dinheiro, né? A gente, como empreendedor, a gente tem muita dificuldade hoje de falar de dinheiro, de falar de processos financeiros. A gente sempre vai deixando pra lá. E eu acho que hoje a gente pôde dar vários insights pros empreendedores que estão vendo esse episódio. E eu acho que com certeza hoje eles vão ver o financeiro com outros olhos, né? Assim como eu. Demorei 4 anos, ok. Mas hoje eu tô com outros olhos pra isso. E propague isso, Cíntia. Gente, vale a pena, tá? Então eu queria te agradecer. Eu que agradeço, pela Cíntia. participação. Espero que a gente venha falar aqui mais sobre dinheiro futuramente, tá? Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Cíntia. Muito obrigada. Foi ótimo. Eu espero que tenha sido esclarecedor. O financeiro não é um bicho de 7 cabeças, não é um bicho papão, né? A gente precisa olhar aí com mais atenção, com mais carinho. Eu acho que todo o empenho que a gente dá pro externo, né? Que, novamente, ele é válido e é importante, mas o interno também é importante. Por mais que às vezes doa ou que seja um pouco... Desconfortável, isso. Seja um pouquinho desconfortável, ele é importante, porque é ali que você vai conseguir alavancar, você vai tomar as melhores decisões, as decisões estratégicas para o seu negócio. Sim. Sem você organizar interno com processo e processo financeiro, você não consegue. Você não sai do lugar. Você não sabe para onde você está indo. Sim. E aí, qualquer lugar que você chegar, tá bom. Exatamente. Bem clichê, mas é isso mesmo. Tá bom. Esse é o caminho, né? Aí eu vou pedir pra ela contar pra gente qual é o Instagram dela pra vocês seguirem, hein? Conta aí pra gente. Gente, o meu Instagram é FlowBPO, FOLW, BPO, BPO. Segue lá que a gente tem várias dicas, vários conteúdos. Podem mandar directs tirando dúvida. Vai ser um prazer recebê-los e tirar todas as dúvidas de vocês. É isso aí. Obrigada a todos por terem ficado com a gente aqui até o final. Manda o link desse episódio para aquele seu amigo que tem, dificuldade em organizar o financeiro, dificuldade em fazer um fluxo de caixa, dificuldade. Aqui a gente deu várias dicas, né, para você poder se organizar. E siga também o Ultra Podcast, que é maravilhoso, né? Eu sempre tô aqui com os meus convidados e adoro muito essa casa. E é isso. Um beijo e até o próximo Papo Singular.